Obrigado, Yula. E a gente conversou com um brasileiro que mora há cerca de 1 ano e meio no Canadá e presenciou a tragédia. Ele nos contou com detalhes os momentos após esse atropelamento que aconteceu ao lado do prédio onde ele trabalha. Acompanhe. Foram cenas chocantes, por volta de 1h15, 1h20, os meus colegas... E daqui a pouco você acompanha outros destaques do noticiário internacional. Agora vamos falar da violência aqui no Brasil. Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas 11 anos. O crime aconteceu na zona leste de São Paulo. Quem acompanhou esse caso foi o repórter Marcelo Bittencourt. O pedreiro foi preso na casa da sogra, acusado de estupro. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E foi preso em um condomínio de luxo na Grande São Paulo o último integrante da quadrilha responsável pelo maior roubo a banco do Distrito Federal. O homem que mantinha uma vida de alto padrão estava foragido havia 16 anos. E no Pará, um terrível engano. 3 policiais militares são acusados de matar um professor em uma rodovia. A vítima, que teve o carro atacado pelos PMs, teria sido confundida com um criminoso. O vídeo... A polícia suspeita que o motorista que causou um grave acidente em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, estava dirigindo bêbado. 7 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas na batida entre um ônibus, uma carreta e uma caminhonete. Tudo ocorreu em um dos trechos mais perigosos da BR-116. O ônibus de turismo, que segundo a empresa... Vamos falar da chuva que castiga o Nordeste e que deve continuar nesta terça-feira, segundo os meteorologistas. Em Maceió e em várias outras cidades, casas foram destruídas e ruas ficaram alagadas. Muita gente começou a semana tentando recuperar o que foi destruído. O período chuvoso... Na capital alagoana, as chuvas também provocaram estragos no Hospital Geral do Estado. Gente, vem mais chuva por aí. 5 horas e 17 minutos. Criminosos explodiram um caixa eletrônico dentro de um posto de combustíveis no interior gaúcho. Por pouco, o fogo não atingiu as bombas de gasolina. Diversas pessoas se arriscaram em meio às chamas para evitar uma tragédia. A polícia de Cupira, no agreste pernambucano, investiga as causas de uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício. 2 homens morreram, outras 2 pessoas ficaram feridas. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento eletrônico um recurso contra a prisão do ex-presidente Lula. A repórter Fernanda Mulaerte tem os detalhes. O recurso... Obrigado, Fernanda. E a juíza federal Carolina Lebos negou os pedidos de visita ao ex-presidente Lula, preso há 17 dias em Curitiba. Foram barrados a ex-presidente Dilma Rousseff, o presidenciável Ciro Gomes e até uma comissão de deputados. No acampamento com militantes pró-Lula. E o Diretório Nacional do PT divulgou uma resolução em que reafirma o nome de Lula como candidato do partido à presidência nas eleições de outubro. A Justiça determinou que o INSS passe a contar o tempo de trabalho infantil no cálculo da aposentadoria. A decisão vale para todo o país. Uma sindicância deve ser aberta para apurar se houve excesso na ação da Polícia Militar contra professores em Belo Horizonte. Os policiais usaram... E a família real britânica mostrou pela primeira vez o rostinho do 3º filho do príncipe William e da duquesa Kate Middleton. O menino, que ainda não teve o nome divulgado, é o 5º na linha de sucessão ao trono. A reportagem é de Sérgio Uti. Que bonitinho, né, gente? Um amor. Pena que a gente não sabe ainda o nome do bebezinho, né? Cassius que não vai ser. Vamos lá, vamos seguir agora com a SBT Notícias, 5 horas e 28 minutos. A polícia americana prendeu o homem suspeito de matar 4 pessoas dentro de uma lanchonete do estado do Tennessee. No Iêmen, um bombardeio deixou 33 mortos e mais de 50 feridos. As bombas da coalizão liderada pela Arábia Saudita atingiram uma festa de casamento na aldeia de Al-Raqqa, perto da fronteira entre os dois países. E agora à noite, um incêndio deixou pelo menos 18 pessoas mortas e 5 feridas na China. Segundo a imprensa estatal, o fogo atingiu uma casa de karaokê no sul do país. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. A polícia agora investiga o caso. E um vídeo feito em uma unidade de saúde em Belém mostra uma briga entre o parente de um paciente que estava reclamando da demora do atendimento e funcionários do local. As imagens da confusão foram parar nas redes sociais.
Uma nova decisão da Justiça proibiu a contratação de funcionários comissionados pela Câmara Municipal de São Paulo. A medida provocou insegurança entre os assessores dos vereadores, que não sabem se vão continuar nos cargos. Mesmo com o futuro incerto, a maior parte dos servidores de fazer esse debate. A medida provisória que altera pontos da reforma trabalhista não foi votada pelo Congresso e perdeu a validade. Agora o governo estuda publicar um decreto para regulamentar a nova legislação. Trabalhadores e patrões precisam se atualizar e da cidade. O SBT teve acesso ao depoimento do advogado José Yunes à Polícia Federal. O amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer confirmou a venda de uma casa à primeira-dama Marcela Temer. Disse também que recebeu um envelope do doleiro Lúcio Funaro a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Yunes chegou a ser preso no final de março durante a Operação Scala. no portuário. A defesa do ministro Eliseu Padilha contesta a afirmação de José Yunes e diz que vai se pronunciar apenas nos autos. O Palácio do Planalto não quis comentar o depoimento. E 8 voos entre o Brasil e a França foram cancelados por causa de uma greve da principal companhia aérea francesa. Então tem que tomar cuidado. É nojento, né, gente? E olha só, essas garrafas e latinhas vendidas por ambulantes têm muito mais do que cerveja ou água mineral. Uma pesquisa comprovou que as embalagens estão infestadas de bactérias e fungos. Um verdadeiro perigo para a nossa saúde. É para cada minutinho. Um prédio centenário de São Paulo virou um centro de tecnologia e criatividade. O Palácio dos Campos Elíseos abriga hoje novas empresas, conhecidas também como startups. O setor está em alta, viu, gente? Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, recebeu quase 3 bilhões de reais em investimentos, 200% a mais do que em 2016. Que o prazer não precisa vir da comida. E agora chegou a hora do futebol aqui no SBT Notícias. O Flamengo embarcou para a Colômbia em clima de protesto nesta segunda-feira. O time joga contra o Santa Fé nesta quarta-feira pela Libertadores, em busca não só dos 3 pontos, mas também de paz. E o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo arquivou o inquérito que investiga uma suposta interferência externa na final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Os detalhes com a repórter Carolina Guaidas. O procurador Marcelo Monteiro tomou essa decisão porque de São Paulo para o SBT Notícias. Valeu, Carol. E no Recife, o Sport sofreu empate ali no último minutinho para o Botafogo. A partida encerrou a segunda rodada do Brasileirão. É brasileiro. E também tiveram muitos gols pela Europa. Confira aí. Segundo colocado. Que golaço, hein? Na gaveta. Bom, gente, nesse final de semana, o Barcelona goleou o Sevilha e se tornou o tetracampeão da Copa do Rei. Mas do lado de fora, cenas lamentáveis ofuscaram a conquista. Torcedores do Barça agrediram um repórter espanhol que cobriu o evento. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pelo próprio jornalista. O repórter se preparava. 5 horas e 52 minutos, vamos dar aquela espiadinha lá fora? Ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo? Bom, gente, a gente vê imagens ao vivo da Avenida 23 de Maio, na altura do viaduto Tutóia. Por enquanto, o trânsito segue bem tranquilo nas duas pistas e deve se intensificar ao longo da manhã e já também ao longo do dia. Você, motorista, não vai esquecer que hoje o rodízio vale para os veículos com placas final 3 e 4. E para quem vai usar transporte público, os sistemas de trens e metrôs operam normalmente sem nenhum problema nesse início de manhã. Na Grande São Paulo, o dia será seco e com máximas que chegam aos 27 graus e não há previsão de chuvas. Um jovem de 20 anos foi assassinado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O motivo, racismo. O crime foi encomendado pelo sogro da vítima, que não aceitava o relacionamento da filha com alguém de pele negra. Ele recorreu à líder do tráfico da comunidade para que o rapaz fosse executado. Lamentável, né, gente? Bom, e foram confirmadas as identidades dos 2 irmãos que morreram carbonizados em Linhares, no Espírito Santo. Eles foram vítimas de um incêndio que aconteceu dentro de casa. Os corpos. 5 horas e 55 minutos, seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã. E um dos diretores do Fortaleza Esporte Clube foi assassinado em frente a uma agência bancária. Ele reagiu a um assalto. As câmeras de segurança do local flagraram o crime. O empresário. E tragédia em família no Distrito Federal. Uma briga dentro de casa terminou com a morte de um homem de 27 anos, assassinado pelo próprio irmão.
Na confusão, até uma criancinha de 11 anos pegou uma arma e atirou. A confusão foi nesta chácara. Bom, gente, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. E olha só que legal, você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais pelo site www.sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima terça-feira para você de casa. Tchau!